TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao turismo. 657 pessoas receberam benefícios previdenciários ou aposentadoria por invalidez devido ao burnout em 2024 somente no estado do Rio de Janeiro. A Concer não vai participar do leilão da BR-040 e que também vai contemplar a BR-495. O leilão, o período para apresentação das propostas está previsto para abril deste ano. As inscrições para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, vão ser abertas em Petrópolis. As vagas contemplam o ensino fundamental até o 9º ano. E o Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda que a Prefeitura de Nova Friburgo proteja de forma mais efetiva os animais na cidade. E a Secretaria de Obras aqui de Petrópolis vai realizar uma intervenção emergencial na localidade do Bingen. O período aí das intervenções deve se estender por 30 a 40 dias. O diálogo com o objetivo de unir forças a fim de ampliar o turismo e fortalecer o setor no interior do estado. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo, aqui na TV Correio da Manhã, por as nossas 5 cidades da região de cobertura e, claro, para todo o estado e país, por meio das nossas redes sociais, as nossas plataformas. Você pode acompanhar, então, o Correio Petropolitano Debate pelo nosso Facebook, na nossa página em TV Correio da Manhã, assim como no nosso canal do YouTube, também por TV Correio da Manhã. Além disso, no nosso site, tvc16.com. Para participar com a gente, você também pode mandar a sua sugestão de reportagem, seja pelos nossos canais, seja pelos nossos perfis no Instagram. Você tem o @Correio Petropolitano e também @TV Correio da Manhã. Além de participar, você fica muito bem informado sobre tudo que acontece na nossa região de cobertura, mesmo navegando nas redes sociais. E claro, nosso e-mail, você já bem sabe, assim como o nosso WhatsApp. Você pode mandar também a sua mensagem e o seu recado, foto, vídeo, denúncias, sugestões de reportagens. Basta você enviar para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou então pelo nosso WhatsApp com DDD 24 99323 1675. Vamos juntos para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate com muita informação. E nessa última semana, gente, olha só, foi divulgado que a principal ligação da rodoviária entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, que é a BR-040, que a gente bem conhece, vai ser então licitada no dia 30 de abril. Atualmente, o trecho é administrado com diversas polêmicas, isso a gente já sabe, pela Concer, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora, Rio de Janeiro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, afirmou que desde que a empresa atenda aos requisitos estabelecidos no edital de concessão e aos normativos legais, poderá participar do novo certame de concessão da BR-040. No entanto, procurada pela nossa equipe, a Concer informou que não vai participar da disputa, já que se trata de uma sociedade com propósito específico para a gestão do atual contrato da BR-040. Então, não possui as condições legais de participação. A Concer Empresa do Grupo Triunfo administra o trecho Rio de Janeiro Juiz de Fora da BR-040 desde 1996. O prazo de exploração terminaria em 2021, mas a empresa conseguiu a prorrogação na Justiça, alegando desequilíbrio no contrato, ou seja, que gerava prejuízo à companhia, por causa da obrigação de realizar as obras, e aí a Concer afirmou ainda que cerca de 50% da construção da nova subida da serra foi executada. Entre umas das polêmicas envolvendo a companhia está a construção da nova subida da serra, essa que já se tornou alvo até de ações na Justiça. A construção, em que a execução era de responsabilidade da Concer, deveria ter sido concluída, veja só, gente, em 2014,
conforme o contrato de concessão firmado entre o antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DENER, e que foi substituído então pela ANTT, e a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora. Além das obrigações relacionadas à recuperação, operação, manutenção, além de monitoração, conservação e implantação de melhorias, a Concess se comprometeu então a construir a nova pista de subida da serra em direção a Petrópolis, com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança para cerca de 12 mil veículos que passam pela rodovia diariamente. A obra, no entanto, jamais foi concluída. Em 2017, uma enorme cratera se abriu sobre o túnel da nova subida da serra, o que afetou a vida dos moradores da comunidade do contorno. E apesar de não haver evidências que associem a abertura da cratera com a construção do túnel, um laudo pericial que foi entregue à Justiça Federal em setembro de 2023 afirma que a construção realizada pela Concer modificou o regime hídrico do local. Outra conclusão do laudo é de que deveriam ter sido realizadas mais investigações ainda na fase do projeto do túnel. Sobre a divulgação do laudo, a Concer respondeu à época que o licenciamento ambiental da obra da nova subida da serra seguiu integralmente o rito legal, com a elaboração de estudo de impacto ambiental, realização de audiências públicas, inclusive em Petrópolis, e produção e divulgação de relatório de impacto ambiental com a devida aprovação de órgão ambiental competente, permanecendo vigente. O aviso de leilão foi publicado, então, referente à nova licitação, na última segunda-feira, dia 20, e o edital foi aprovado no dia 17 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O novo leilão do trecho vai ser realizado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Os concorrentes têm até o dia 25 de abril, ou seja, 5 dias antes, para apresentar as propostas. A expectativa do governo é realizar a assinatura do contrato com a parte vencedora no dia 15 de agosto de 2025, ou seja, ainda em agosto desse ano. Referentes ainda à licitação, ela vai ser disputada no modelo de envelopes fechados, ou seja, quando os candidatos não tomam conhecimento das propostas dos concorrentes. E será considerado vencedor o que oferecer o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. No edital, o valor está estipulado em 0,355 km, que é o valor referenciado a janeiro de 2023. Ou seja, basicamente ali pouco mais de 3 centavos, 33 centavos por quilômetro. E aí, obviamente, esse cálculo vai ser feito para também fazer, então, ali, a proposta que vai ser apresentada pelas empresas. A, então, vencedora dessa concessão vai precisar fazer as obras de infraestrutura e a prestação dos serviços de recuperação, como a gente já citou, de manutenção, conservação, operação, monitoração e implantação de melhorias, além da manutenção do nível de serviço e a ampliação de capacidade do sistema rodoviário, ou seja, para que mais veículos possam trafegar nesse trecho. O projeto de concessão prevê intervenções entre eles, por exemplo, mais de 13 quilômetros de duplicação de rodovias, faixas adicionais, 11,7 quilômetros de ciclovias, 3 túneis, além de mais de 14 quilômetros de vias marginais, correções de traçado, a implantação de viadutos e também de passarelas. Em relação à finalização da subida da Serra de Petrópolis, estão previstas então 3 faixas de tráfego por sentido e finalização de 3 túneis, incluindo um com mais de 4 quilômetros de extensão. A conclusão deve ser entregue até o 6º ano de contrato, ou seja, assumindo a partir então, o que acontece, você tem ali o leilão, vão ser realizadas as ofertas, as propostas, a empresa vencedora entrega o restante da documentação que é necessária, firma esse contrato, então assume a rodovia. Os primeiros 6 anos, e aí a expectativa é que essa empresa assuma ainda no final desse ano ou no início do ano que vem. Ela vai ter então aí até 2032, até o final de 2031, mais especificamente então para finalizar as obras da nova subida da serra. Algo esperado há muito tempo pela população, pelos setores de indústria, comércio, do turismo aqui na cidade. Bom, gente, olha só, a partir do próximo dia 3 de fevereiro vai começar o período de matrículas para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, o EJA, da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis.
São vagas que vão da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental e para alunos e alunas a partir de 15 anos de idade. Quem estiver interessado pode fazer a matrícula diretamente na própria unidade escolar, de 8 da manhã até as 8 da noite. São 13 escolas na rede municipal que atendem a educação de jovens e adultos, mas são necessários alguns documentos para fazer, então, essa matrícula. A gente vai colocar na tela para você os documentos, então, necessários aí, ó, falando sobre ensino, né? Vamos lá, gente, os documentos são os seguintes, então. Certidão de nascimento ou de casamento, né? Vai variar aí de acordo com a idade da pessoa. Um comprovante de residência, é sempre importante mandar um comprovante atualizado. 2 fotos 3x4, histórico escolar ou declaração de escolaridade, cartão do SUS. Sobre o histórico, você consegue ele na última escola em que você estudou. O cartão do SUS, como a gente comentou, o número do NIS, né, o número de inscrição social, caso seja beneficiário do Bolsa Família, nesse caso ele está como Auxílio Brasil, mas hoje o programa do governo federal se chama Bolsa Família, RG e CPF e também documentos do responsável para alunos menores de 18 anos. Não deixe então você de fazer um print aí, tira uma foto da tela para não deixar para a última hora. A gente fala aqui, né, porque você pode assistir o Correio Petropolitano Debate pelo telefone, então dá para você tirar um print, senão você pode tirar uma foto aí na sua televisão, mostrando aqui todos os documentos que são necessários então para fazer essa matrícula do eixo. Começa então no próximo dia 3, não deixe você de fazer então a sua matrícula diretamente na escola, viu? No nosso site tvc16.com você tem acesso também a todas as unidades escolares que oferecem o EJA. Mudando de assunto, o Procon Petrópolis emitiu um alerta aos aposentados e pensionistas sobre um novo golpe, veja só, que tem sido aplicado aqui na cidade. Os criminosos entram em contato com as vítimas e se passam por integrantes de ONGs que entregam cestas básicas. E para fornecer esses mantimentos, os criminosos solicitam os dados da vítima, que descobrem posteriormente que foram enganadas. Com as informações pessoais das vítimas, os bandidos conseguem pegar empréstimos fraudulentos em instituições financeiras. De acordo com o Procon Petrópolis, este tipo de crime tem sido aplicado principalmente em aposentados e pensionistas. Para conseguir os dados pessoais das vítimas, os golpistas se passam por integrantes de ONGs que fornecem cestas básicas. Para realizar a entrega dos mantimentos, eles pedem fotos e os documentos dos pensionistas e aposentados. De posse desses documentos, eles contratam fraudulentamente empréstimo junto a instituições financeiras conhecidas. Essas instituições, por sua vez, começam a descontar junto ao INSS, junto àquela folha de pagamento deles, aquele olerite deles, esses empréstimos. De acordo com o coordenador do Procon Petrópolis, os empréstimos requeridos chegam aos valores entre 30 e 40 mil reais. Apenas na última semana, o órgão realizou 18 atendimentos a vítimas e todos resultaram em notificações. Então nós pedimos para que você idoso, você pensionista, você consumidor em geral, não forneça dados pessoais seus. Se de um lado as instituições financeiras têm sido notificadas no sentido que devem tomar cuidado e confirmar aquela operação com os idosos, e a jurisprudência assim entende, de outro lado, o consumidor também tem que se precaver. Fafá Badia afirmou ainda que informações pessoais ou até mesmo fotos podem ser utilizadas por criminosos em operações fraudulentas. Em 2024, foram registrados 2.551 casos de estelionato na cidade de Petrópolis, um aumento de 14,7% em comparação aos 2.225 registrados em 2023. Se você foi uma dessas vítimas, vem até o Procon. Nós vamos notificar imediatamente as instituições financeiras, com base nesse risco do empreendimento, ou seja, as instituições financeiras têm que se responsabilizar por contratos fraudulentos. O Procon está disponível para receber denúncias por meio do e-mail fiscalização.procon@petrópolis.rj.gov.br ou presencialmente na sede do Procon, na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Olha só, né, gente? Que situação é essa, né? Você que está aí em casa nos acompanhando já sabe, então fique atento. Você recebe aí uma ligação referente a cestas básicas, muito cuidado, não forneça esses documentos, não mande via WhatsApp, via e-mail ou qualquer outra plataforma.
e nem também passe via ligação, porque por meio desse acesso que eles fazem essa solicitação, então, de empréstimo. E aí, depois que isso acontece, para você conseguir reverter todo esse cenário é muito difícil. Fora que ainda tem a questão de que, em muitos casos, não é possível, por exemplo, finalizar aquela dívida, né? Então, acontece de ter que pagar. A gente sabe que, né, o Procon está aí, o Fafá Badia, inclusive, trouxe informação na reportagem, sempre prestando apoio para a população nesse sentido, orientando. Mas se acontece uma situação como essa, fica muito mais difícil para que, então, a população consiga reaver esse valor e, além disso, não fique com a dívida. Bom, mudando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, junto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, estão fazendo, na verdade, a instalação de balizadores para evitar que motoristas e condutores de motos façam ultrapassagens ou manobras proibidas no trecho do número 11.390 da estrada União e Indústria, no distrito de Itaipava. O trecho que fica próximo do terminal de ônibus de Itaipava é mão dupla e faixa contínua. Ao longo da via foram instalados balizadores flexíveis para evitar que aconteçam ultrapassagens ou conversões à esquerda. A Prefeitura informou que entre o terminal rodoviário e o shopping estação existem 2 retornos, que são a alternativa para os motoristas. O objetivo aí, então, como foi citado, fica ali basicamente em frente ao Alaô, para quem conhece ali a região de Itaipava. Tem um posto de gasolina próximo ali também. O que vai acontecer é isso, né? Os motoristas que vêm, por exemplo, para o sentido Itaipava, não vão conseguir acesso para esse posto de gasolina. Vão ter que fazer o quê? Ir lá na frente, né? Fazer o retorno lá em frente, inclusive, ao terminal, que dá ali acesso até para a estrada de Teresópolis, ou para quem vai seguir em direção à posse, naquela rotatória, e retornar então para pegar, que seja o estabelecimento comercial ou para ingressar em algum posto, naquele posto que fica muito próximo ali também ao Colégio Alaú. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com mais informação para você e a previsão do tempo para a nossa região de cobertura. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento da gente saber como que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para trazer todas essas informações e conversar com a gente. Eric, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Como que fica o tempo, então, para essa quinta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Chegou o momento, né, de saber como fica o clima e a temperatura para esta quinta-feira, dia 30 de janeiro. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão. E olha só, em Nova Friburgo, a quinta-feira será de céu nublado e possibilidade de garoa a qualquer momento do dia. A temperatura vai se manter estável, variando aí entre mínima de 21 e máxima de 24 graus. Não muito diferente da temperatura de hoje, né? Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, dia nublado e possibilidade de chuvisco durante o dia e também à noite. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a probabilidade de chuva durante a tarde e noite. A quinta-feira será nublada e de ventos fracos na região. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 20 e máxima de 24 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens no céu, possibilidade de chuva e também temperatura estável, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 25 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol entre nuvens, períodos de céu nublado e também chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 27 graus. É isso, Richard. Para esta quinta-feira não temos muitas mudanças na temperatura nem no clima das nossas cidades de cobertura, né? Tá certo, Eric. Então, estabilidade aí para essa quinta-feira. É bom manter, então, guarda-chuva aí na bolsa, né, na mochila, que seja, para não ser pego aí de surpresa. Obrigado pelas informações, Eric. Eu que agradeço, Richard. Assim a gente finaliza, então, a previsão do tempo para essa quinta-feira.
gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate e fala agora sobre Nova Friburgo, porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo, expediu uma recomendação na última segunda-feira para que a Prefeitura de Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal e a Procuradoria-Geral do município implementem ações mais efetivas para o controle populacional e proteção de cães e gatos, notadamente daqueles que vivem nas ruas. Além de denúncias anteriores, mais recentemente chegou ao conhecimento da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, por meio de postagens nas redes sociais, que cães estariam desaparecendo de locais onde costumam ficar, e moradores estavam preocupados. A recomendação sinaliza, entre outras medidas, para que o valor do orçamento para a política de bem-estar animal previsto para 2025, no que diz então respeito às ações, projetos e programas na área, seja aumentado, que o município viabilize em seus canais de ouvidoria mecanismos de transparência e rastreabilidade que permitam ao denunciante o recebimento de protocolos e links para acompanhar as decisões e sanções aplicadas pelo poder público. Além disso, que o município institua um regramento atualizado sobre as sanções devidas por violação da legislação municipal protetiva dos animais, especialmente de cães e gatos, estabelecendo regras mais claras, rigorosas e objetivas quanto ao processo sancionatório administrativo e que o município apresente um planejamento detalhado sobre as medidas de controle, castração e aplicação de chip em cães e gatos, principalmente nas áreas rurais. O município de Nova Friburgo foi notificado na segunda-feira pela MPRJ e tem então um prazo de 30 dias úteis para se manifestar sobre a adoção das medidas recomendadas. O Ministério Público expediu a recomendação no âmbito do procedimento administrativo, e aí é um número específico que tem então por objeto o acompanhamento de políticas públicas que visem o acolhimento, tratamento e destinação de animais domésticos, nesse caso mais especificamente os cães e os gatinhos, abandonados ou apreendidos, assim como os serviços de recebimento de denúncias de maus-tratos desses animais no município. Foi questionado, inclusive, a Prefeitura de Nova Friburgo pela nossa equipe e que não respondeu até o fechamento desta edição. Bom, a gente fala agora sobre saúde. Mais um boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, reafirma que há um sinal de queda nas tendências de longo prazo, ou seja, quando são analisadas as últimas 6 semanas, e também de curto prazo, das últimas 3 semanas, de casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A gente vai acompanhar a análise da Tatiana Portela nesse momento. Nessa última atualização do boletim Infogripe, a gente continua observando um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave associado à Covid-19 em muitos estados da região Nordeste e Norte do país. Apenas no estado do Ceará, a gente já começa a observar o início, de redução do número de novos casos de SRAG por Covid. Na maioria desses estados onde a gente observa esse aumento de casos graves por Covid-19, esse crescimento ele ocorre principalmente na população mais idosa. Mas em alguns estados a gente também tem observado um aumento dos casos graves na população de jovens e adultos. Como recomendação, a gente pede para as pessoas que moram principalmente nessas regiões do norte e do nordeste do país que usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas, com menor circulação de ar e também dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o recomendado é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esse vírus para outras pessoas. E claro, se não for possível ficar em casa em isolamento, o ideal é sair de casa usando uma boa máscara.
E claro, é importante lembrar, né, que a vacina contra a Covid-19 é disponível, ela é eficaz contra as formas mais graves da doença e também contra o óbito. Então é muito importante que todas as pessoas estejam em dia com a vacinação, principalmente, né, crianças e as pessoas dos grupos especiais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que precisam tomar a vacina periodicamente, de 1 a 2 vezes por ano, dependendo do grupo. Tá aí a gente acompanhando então a análise da Tatiana Portela. A gente continua falando sobre saúde. Você acompanhou no Correio Petropolitano Debate, a gente falou aqui sobre o burnout essa semana. E a nossa equipe foi fazer um levantamento então referente a esses casos. E durante o ano de 2024, 657 pessoas receberam auxílio-doença ou se aposentaram por invalidez devido à síndrome do burnout no estado do Rio de Janeiro. Em um contexto nacional, foram quase 5.000 pessoas, 4.883 pessoas brasileiros que foram afastados devido à doença no ano passado. Os dados são do Ministério da Previdência Social e foram disponibilizados à equipe do Correio Petropolitano Debate. Só para contextualizar, a síndrome do burnout, a gente lembra, ou a síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional em que a principal causa é o excesso de trabalho e que pode acarretar em sintomas como fadiga, sentimentos de incompetência, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, cansaço excessivo físico e mental, entre outros. E apesar de já ser considerada uma doença ocupacional desde 2022, neste ano o burnout foi reconhecido na Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e passa a ter então o código QD85. Com a vigência agora no Brasil, os trabalhadores diagnosticados então vão ter os direitos, os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos nas demais doenças relacionadas ao trabalho. Se você não acompanhou essa nossa entrevista, no nosso YouTube, no nosso Facebook, você tem acesso à entrevista que foi realizada aqui no Correio Petropolitano Debate sobre esse tema. Bom, gente, olha só, falando ainda sobre oportunidade, a Firjan Senai está com inscrições abertas até o dia 31 agora, viu? Até dia 31 de janeiro, então não perca o prazo para 160 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio em Nova Friburgo. Para se inscrever, o candidato deve ir diretamente na unidade de sua escolha, na Firjan Senai Centro, que fica na rua Prefeito José Eugênio Miller, ou na Firjan Senai Espaço da Moda, que fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe. As aulas terão início no dia 17 de fevereiro, no turno da noite, e o edital está disponível no local. Todos os cursos contam com 80% da carga horária realizada em aulas e atividades presenciais e 20% autoestudo, ou seja, serão 4 dias da semana na unidade Firjan Senai e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais indicadas pelo instrutor ou estudos realizados em ambiente virtual de aprendizagem. Por isso, é fundamental que o candidato tenha acesso ao computador com conexão à internet. Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta, seja de até um salário mínimo e meio federal, comprovado por meio de uma autodeclaração. A prova de seleção será realizada no dia 1º de fevereiro, das 10 da manhã ao meio-dia, consistindo em questões de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta. Lembrando, gente, essas vagas aí são Nova Friburgo. Em Petrópolis são 120 e o prazo também se termina nesse final do mês, agora dia 31, viu? Inclusive, a gente trouxe essa informação no Correio Petropolitano Debate de ontem. Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido, volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje. Vamos abordar o turismo e também a ampliação, o fortalecimento do setor. Não sai daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista e hoje nós vamos conversar com a Raquel Neves, ela que está aí à frente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, inclusive foi reeleita, mas a gente vai falar sobre uma outra questão primeiro e a gente depois aborda esse tema também. Por quê, gente? Ela esteve presente na reunião da criação da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis. A nossa equipe trouxe essa informação, inclusive, para você no nosso jornal Correio Petropolitano, que você encontra nas nossas bancas. E ela vai falar um pouquinho justamente sobre a criação, ela esteve presente, o estatuto da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis foi, inclusive, levado em consideração para a criação da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis. E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre isso,
Raquel, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Richard. Bom, Raquel, pelo menos a gente vai falar sobre um tema bom, né, nessa vez. E queria que você falasse, então, sobre esse convite. Como que foi esse diálogo para que a AGP estivesse presente também nesse momento de criação da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis? Então, o primeiro passo, né, é que a AGP vai fazer 41 anos mês que vem. Então, nós somos a Associação de Guias de Turismo mais antiga do estado do Rio de Janeiro e somos uma das 3 mais antigas do Brasil. Então, acaba que a gente serve de base, né, para quem está chegando agora, né? E sempre tivemos um bom relacionamento com os guias aqui da nossa região, seja Teresópolis, seja Nova Friburgo, as outras cidades aqui no nosso entorno. Então, há bastante tempo atrás, os guias de Teresópolis, eles tentaram se organizar para criar a associação deles, e aí, na época, não deu muito certo, né? Porque a gente sabe que o maior desafio para a criação de uma associação sem fins lucrativos, como é a AGP, é você formalizar toda a documentação, registro de tudo no cartório, que é uma documentação que acaba ficando muito cara, né? E não é sempre que as pessoas têm disponível esse valor para poder ir lá e fazer todos os registros. Então, eles começaram esse processo há muito tempo atrás, acabou que não vingou, não foi à frente, e a gente sempre ali, né? Poxa, tem que ter associação de Teresópolis, porque é importante para o fortalecimento do turismo regional. Friburgo já tem a associação deles, Petrópolis tem, então falta Terê para completar o nosso trio aqui, né? E aí, agora, nós tivemos aí o grande apoio, o grande incentivo da OAB de Teresópolis, né? Temos lá o Magno Vilela, que é presidente da Comissão de Turismo da OAB. Ele também é guia de turismo e ele se responsabilizou em compor esse estatuto para a Associação de Teresópolis, um regulamento interno. Então, o Magno me procurou há um tempo atrás e aí a gente conversamos bastante para poder formalizar tudo isso e eles criarem, aí com base no estatuto da AGP, a AGTT, que é a Associação de Guias de Turismo de Teresópolis. E aí, agora, como houve essa mudança de governo municipal também em todas as cidades, Teresópolis também teve uma grande mudança, e a secretária de Turismo de Teresópolis é a Nina Benedito, que é guia de turismo também. Então, isso foi fundamental para que essa questão se desenvolvesse, né? E a AGP contribuiu aí desde o início até a última reunião na semana passada. Maravilha, muito bacana a gente ver essa união também não só entre os guias, mas enfim, a sociedade civil de forma geral, para que o setor possa avançar não só aqui em Petrópolis, mas também em Teresópolis. E aí você comentou, Raquel, sobre a questão do estatuto. Queria que você falasse um pouquinho qual que é o estatuto, como que é o estatuto hoje da AGP de Petrópolis, o que ele traz, até para quem está em casa também ter esse conhecimento. O estatuto, ele é um documento que regulamenta as atitudes, as ações a seguir por uma instituição. Então, a AGP tem um estatuto bem, assim, complexo, bem completo também. Tem muitas informações sobre direitos e deveres dos associados, né? Porque não é simplesmente você entrar para uma instituição. Você tem regras a seguir, tem direitos e tem deveres, né? Então, o estatuto, ele regulamenta tudo isso. Com base no estatuto, nós temos um regulamento interno, que é uma coisa mais simplificada para reger, de fato, o nosso trabalho na prática, né? Então, toda associação de classe tem que ter um estatuto, tem que ter um regulamento interno. Então, é burocrático, é um processo bem burocrático, mas é algo que nos dá liberdade para trabalhar de acordo com aquelas normativas, né? Então, quando o pessoal de Teresópolis começou a se organizar, os profissionais de lá, começaram a pensar em criar a associação de lá, a primeira coisa que a gente falou, olha, tem que ver o estatuto. O estatuto tem que ser organizado com o pensamento da maioria das pessoas interessadas, né, formalizado e depois registrado para normatizar as ações da AGTT. Então, hoje esse documento ele é muito importante para a gente. Em breve, a gente já vai promover uma reforma estatutária, porque às vezes uma coisa de 40 anos atrás, agora já caiu por terra, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa atualizar. A última atualização de estatuto da AGP foi em 2018 e de lá para cá a gente já sentiu que precisamos adequar algumas questões
Então a gente vai propor agora uma reforma estatutária também para manter esse documento cada vez mais atualizado e adequado, né, ao nosso trabalho. E aí, quando você fala sobre essa atualização, para essa atualização reúne ali todos os associados e aí é debatido justamente isso, essas mudanças que vão ser realizadas? Isso. Nós temos o texto base, né? A gente propôs as sugestões que a gente acha que é importante constar no novo estatuto e a gente abriu uma plenária para que os associados pudessem também fazer as suas sugestões, né? Então, na próxima assembleia que a gente for marcar, já é para bater o martelo. Vai, não vai, isso aqui vai entrar, isso aqui vai sair, isso aqui vai melhorar, porque a intenção é sempre melhorar esse documento, é sempre melhorar a ação dos nossos associados, o trabalho que a gente realiza atualmente, que não é feito só em Petrópolis, né? Apesar da Associação de Guias de Turismo ser de Petrópolis, tem guias nossos que trabalham em outras cidades também, que trabalham em até outros estados, porque tem guias que são regionais de Rio de Janeiro e tem outros que são nacional e América do Sul e até internacional. Então tem que ter uma coisa bem coesa, bem enxuta, né? E que seja prática para a nossa atuação funcionar. Maravilha. Raquel, agora falando um pouquinho sobre o surgimento da AGTT, que é, né, para você que está em casa, então é a Associação de Guias de Turismo de Teresópolis. Só para você, então, sempre que a gente falar AGTT, você já sabe qual que é a referência. Qual que é o impacto que uma associação pode trazer, nesse caso, para o setor do turismo em Teresópolis, mais especificamente, que é onde está sendo surgida essa nova associação? Olha, sem dúvida nenhuma, isso cria o fortalecimento desses profissionais no setor dentro da cidade em âmbito regional também, tá? Por quê? Porque a associação, ela tem como parâmetro organizar o trabalho dos guias. Hoje, pelas informações que eu obtive lá em Teresópolis, a cidade possui cerca de 100 guias de turismo cadastrados na Secretaria de Turismo. Então, só que cada um trabalha de um lado, numa ponta, tem pessoas que se formaram e que não viram assim um trabalho coeso para poder continuar trabalhando no setor. Então, a formalização da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis, ela vem para fortalecer o setor de turismo de Teresópolis, que atua tanto no turismo histórico-cultural, quanto no turismo rural também, que é uma vertente muito importante da cidade, né? Isso também vai ajudar, além de normatizar o trabalho dos guias, isso vai ajudar o setor de turismo como um todo, a cadeia produtiva do turismo, né? A focalizar, centralizar e atrair mais fluxo para a cidade de Teresópolis, né? Hoje, como que funciona? Petrópolis tem um fluxo bastante intenso, Nova Friburgo tem um fluxo muito intenso e Teresópolis fica ali no meio, né, entre Petrópolis e entre Nova Friburgo. Então, a gente acredita que com essa formalização agora, o setor todo, né, os empresários, as agências de turismo, vão ver Teresópolis com outros olhos, né, e vão acreditar que a cidade tem potencial para desenvolver outros roteiros, para que as pessoas se hospedem lá, para que as pessoas frequentem os eventos da cidade e contratem um guia de turismo de Teresópolis. Isso que é bacana, né? Fortalecer a cidade como um todo. Maravilha. E Raquel, aí trazendo também, você já citou aqui que isso pode trazer um fortalecimento regional também, incluindo aí, por exemplo, Petrópolis e Friburgo. Como que você vê também, então, justamente essa possibilidade de fortalecimento do setor? A gente já falou tanto aqui sobre essa questão, o trabalho dos guias de turismo, a importância que eles têm. Quando a gente fala, né, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo são cidades muito próximas, né? Então você leva ali, às vezes, 40, 50 minutos, obviamente em condições adequadas da rodovia e por aí vai, né, de uma cidade para outra. E como que você vê, então, também essa criação e de que maneira Teresópolis agora pode contribuir também para Petrópolis no setor do turismo? Então, primeiramente, nós fazemos parte de uma região importante turística do nosso país, que é a região da Serra Verde Imperial. Então, você tendo 3 instituições fortes de classe na região, isso já nos ajuda também a fomentar até os outros municípios que fazem parte, como Cachoeira de Macacu, né, os municípios vizinhos, né? Então, isso é importante porque esses profissionais vão ter uma gama maior de atuação. Então, por exemplo, eu hoje atuo aqui em Petrópolis, quando eu preciso de uma referência em Teresópolis, eu já indico os meus colegas de Teresópolis. Os colegas de Friburgo já indicam Petrópolis. E assim todo mundo trabalha. A região inteira pode ser fomentada através dessa ação.
Então, você tendo estruturadas essas 3 instituições, né, no nosso âmbito aqui da Serra Verde Imperial, junto com as outras instituições que já existem, né, junto com o poder público também, eu acho que a gente pode deslanchar aí como um dos principais destinos de serra do Brasil. Né? Muitas pessoas já conhecem algumas dessas cidades, nós já temos clientes que já fazem esse roteiro entre Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, né? Mas eu acho que a gente tem condições aí de colocar essas cidades no topo, sem dúvida. E Raquel, aproveitando essa questão, a gente entra agora para esse período também, então, da criação da associação. E aí, como a gente citou, são eleitos ali também presidente, representante, secretário, enfim, você até já comentou aqui pelos bastidores, já tem inclusive agendado também essa eleição, né? Isso. A reunião vai acontecer na semana que vem, no dia 24 de fevereiro, na sede da OAB Teresópolis, para aprovação do Estatuto do Regulamento Interno da GTT, né? E também da eleição. Eles já estão recebendo aí os encaminhamentos de chapa, né, para compor aí a futura diretoria da GTT, e eu tenho fé que vai dar tudo certo, que em breve a gente vai ter aí constituída a Associação de Guias de Turismo de Teresópolis, e a AGP se orgulha muito de ter contribuído para que isso acontecesse. Maravilha, Raquel. A gente ainda tem aqui uns 5 minutinhos antes da gente finalizar, então. Queria também falar um pouquinho sobre, né, agora a AGP mesmo de Petrópolis. A Raquel, inclusive, foi reeleita aí para continuar na presidência da associação. Queria que você falasse um pouquinho do 3º mandato, como que está aí a expectativa, o que você também já está pensando aí para esses próximos anos. Na última segunda-feira a gente teve a Assembleia de Eleição da AGP, né? Então, fui reeleita como presidente, reelegemos uma nova diretoria, né? Vice-presidente, diretor, tesoureiro, superintendente, relações públicas também da AGP. E a nossa missão é a valorização do profissional guia de turismo, né? Que muitas pessoas falam em turismo e aí pensam, claro, tem que pensar em hotel, restaurante, nos atrativos, mas esquece a quantidade de profissionais que ajudam a construir o turismo de uma cidade, de um destino turístico, né? Então, a nossa missão é a valorização dos nossos profissionais, né? Então, eu agradeço mais uma vez aí a confiança dos meus colegas guias da AGP que nos elegeram para representá-los durante mais 2 anos, né? Mais um biênio aí pela frente. Nós sabemos que os desafios são enormes, porque não é tudo aquilo que a gente posta no Instagram, Richard, né? Tem muitos desafios, tem as questões políticas, tem as questões de infraestrutura que afetam diretamente a realização do nosso trabalho. Sim. Então, nós vamos continuar aí buscando soluções para que o nosso turismo seja valorizado e os nossos profissionais também. Maravilha. Raquel, antes de mais nada, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, por falar um pouquinho mais especificamente sobre Teresópolis, e a gente vai entrar em contato também, vai acompanhar as eleições lá em Teresópolis, até porque o Correio Petropolitano Debate está também ao vivo lá na cidade, então a gente vai acompanhar esse noticiário, trazendo as atualizações, e também a gente chama aqui para o Correio Petropolitano Debate o presidente ou a presidente que for assumir então a GTT. E claro, Raquel, você está sempre com um espaço aberto aqui para a gente falar sobre turismo, para a gente falar sobre a nossa cidade de Petrópolis. Muito obrigada, Richard, mais uma vez. Obrigada, TV, por abrir esse espaço novamente para nós. Maravilha. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Não esquece, viu? Amanhã a gente está de volta, meio-dia, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, uma boa quarta-feira e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.